Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo de um novo conceito. Olha, para a gente iniciar esse estudo, vamos relembrar os estados da matéria. A gente já conhece que o material ele pode estar no estado sólido, líquido ou ainda no estado gasoso. Hoje nós vamos estudar esse estado aqui, o estado gasoso, porque a gente vai estudar hoje sobre os gases. Bom, o que a gente tem que aprender sobre isso? A primeira coisa, a gente vai precisar relembrar um conceito importante. No estado gasoso, as moléculas elas estão mais livres para poder circular no ambiente. Por que isso acontece? Porque as forças de ligação do estado gasoso, elas são menores que no estado líquido e no estado sólido. Então as partículas, as moléculas, elas têm maior liberdade de movimentação. Além disso, a gente deve lembrar que um gás ele consegue se expandir mais facilmente devido ao fato dessas forças de ligação serem mais fracas. E aí, por exemplo, se eu pegar uma bexiga e começar a soprar uma bola daquela de aniversário, eu vou começar a soprar e aí o ar ele vai entrar na bexiga e o ar ele vai tomar todo o volume daquela bola, de maneira que ele vai adquirir o formato correto daquela bexiga e vai deixar a bexiga cheia. Então, por que isso acontece? Esses e outros fenômenos a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Na aula de hoje, o que a gente vai abordar diz respeito aos chamados gases ideais. A gente sabe que aí, no nosso dia a dia, a gente já ouviu falar de oxigênio, de gás carbônico, mas quando a gente tem um gás a uma baixíssima pressão e uma temperatura elevada, eu posso falar que ele está numa condição que eu chamo de condição ideal. Para esse gás, eu tenho as chamadas variáveis de estado. Que variáveis são essas? É a pressão, que eu vou representar pela letra P, a temperatura, que eu vou representar pela letrinha T, e depois eu tenho o volume, que a gente vai representar pela letra V. Essas três variáveis são chamadas de variáveis de estado de um gás. Bom, então o primeiro conteúdo que a gente vai aprender nesse estudo de gases é a chamada equação de Clapeyron. Que equação é essa? É uma equação que a gente vai ver também na química, então aguardem aí, deixem um pouquinho do gás de vocês lá para a química para poder estudar isso também lá depois. Hoje a gente vai ver que essa equação ela carrega aquelas variáveis de estado. A equação de Clapeyron ela é o seguinte, é P vezes V igual a N R T. O que diz cada letrinha dessas? P, pressão, V, volume, N, número de mols, R é a minha constante universal dos gases e T, a minha temperatura. Bom, essa temperatura aqui, não podemos esquecer que ela é medida em Kelvin. E esse valor de R, ele tem dois valores. Um que utiliza a unidade em átomos e outro em joule. A gente vai utilizar aquela em que a gente trabalha com átomos, tá ok? Então, nesse estudo aqui da equação de Clapeyron, a gente consegue avaliar qual é o volume ocupado por um gás que se encontra a uma certa temperatura e pressão. Vamos agora para o nosso primeiro exemplo, para a gente descomplicar toda essa situação. Bom, aqui eu dei um exemplo para vocês em que eu tenho um gás numa temperatura de 273 kelvins, a pressão que ele se encontra é 1 atm, a constante universal dos gases é 0,082 e eu falei que eu tenho 1 mol apenas dessa substância. O que eu vou fazer com esses dados? Vamos utilizar a equação P vezes V é igual a N vezes R vezes T. O P eu sei que é o meu valor de pressão, eu vou substituir no lugar do P 1. O volume é o que eu estou querendo encontrar nesse problema, o volume que esse gás vai ocupar. O N é o meu número de mols, que também vale 1.
O R é a minha constante universal dos gases, que vale 0,082, e o T é a minha temperatura. 1 vezes V dá V, e 1 vezes 0,082 vezes 273 vai ser igual a 22,4 litros. Então, esse aqui é o volume ocupado por esse gás nessa temperatura e para essa pressão. Agora, continuar com o número 2. Vocês já estão mais ou menos familiarizados com essas letrinhas que a gente está trabalhando hoje. Vai ficar mais fácil de vocês acompanhar. Nesse exemplo número 2, eu falei que eu quero descobrir o número de mols, sabendo que eu tenho um gás que ocupa 90 litros de volume. Eu tenho o R, que é a constante universal dos gases, que vale 0,082. P é a pressão, que vale 2 atm, e a temperatura que esse gás se encontra é de 100 Kelvin. Vamos lá então aplicar a equação P vezes V igual a N vezes R vezes T. P vale 2, V é o meu volume, que vale 90, N está valendo aqui, o N é aquele que eu quero descobrir, a minha incógnita. Então eu vou colocar o N aqui. O R vale 0,082 e o T é a minha temperatura, que está valendo 100. 2 vezes 90 dá 180. N vezes 0,082 vezes 100, vou andar aqui duas casas com a vírgula, vai ficar 8,2 vezes N. Multipliquei esse por esse, deixei o N aqui. Logo, quanto que vale o N? N vai ser igual a 180 dividido por 8,2, que vai dar 21,95 mols, porque a unidade aqui para o N é mols, número de mols. Então, está aqui calculado o número 2 também. Vamos agora fazer o exemplo de número 3, que vão encerrar esses exemplos aí que eu deixei para vocês na folhinha. Bom, a gente tem aqui as condições desse gás. Eu quero descobrir a pressão que o gás se encontra para esse volume de 16,4, número de mols, N igual a 5, temperatura de 300 Kelvin, e sabendo que o R, que é a constante universal dos gases, vale 0,082. Vamos lá resolver? Vamos aplicar a equação PV igual a nRT, só que agora eu quero descobrir o valor de P. O valor de V é 16,4, o N vale 5, o R vale 0,082, e a temperatura vale 300. O que eu vou fazer? Multiplicar do outro lado ali todo mundo, né? Vou repetir aqui, tá? Essa multiplicação. E aqui vou fazer 5 vezes 0,082 vezes 300. E aí depois a gente vai dividir isso por 16,4. Fazendo isso, a gente vai achar um valor de 7,5 atm. Então, o valor da pressão nessas condições é 7,5. Tá aqui calculado o probleminha de número 3. Depois que a gente calculou esses exemplos, eu deixei para vocês 2 probleminhas para vocês fazerem e me entregar. Espero que vocês tenham aprendido sobre a equação de Clapeyron e até a próxima aula.